Olá, sexto ano, tudo bom? Espero que sim. Estou morrendo de saudade de todos vocês. Nunca vou cansar de me dizer isso, porque eu realmente estou com saudades, viu? Espero que em breve a gente possa se ver, que essas aulas voltem ao normal, né? E que a gente possa dar andamento a tudo do jeito que era antes, né? E enquanto isso, sigo com as minhas aulas gravadas. Espero que vocês estejam aprendendo. Eu sei que esses assuntos estão bastante complexos para a cabecinha de vocês, mas vocês precisam estudá-los, certo? Como vocês podem observar, na aula passada, teve muita coisa, algumas partes do livro de vocês, que eu não foquei neles. Por quê? Porque eu estou achando muita informação para vocês. E como a gente está com essa quantidade de aulas reduzidas, eu estou fazendo de tudo para conseguir dar o capítulo, dar o conteúdo todo, sem nem eu falar rápido demais e vocês não entendam, e nem eu falar assuntos complexos demais para que vocês também não entendam. Então, como podem prestar atenção, eu estou focando nos assuntos mais. Estou destacando os pontos mais interessantes que eu sei que vão ser base para os próximos conteúdos de vocês nos anos seguintes, certo? E muitas coisas que vocês estão vendo agora de célula, vocês vão ver no ensino médio. Então, por isso que eu também não fico tão preocupada, tá certo, gente? Espero que vocês entendam. Como vocês sabem, houve uma mudança chamada BNCC, e aí pegou ciências, todos os conteúdos de ciências, e fez um embaralhamento e ainda colocou conteúdo que eu achei muito complexo. Mas vocês têm capacidade, vocês são inteligentes e vão aprender. Quanto aos exercícios, podem ficar tranquilos que eu estou fazendo todo um esquema aqui para conseguir responder todos, tá certo? Peço desculpas. Peço também que vocês enviem para o e-mail que eu coloco na descrição, certo? amanda.frpe@hotmail.com, para que eu todas as minhas atividades fiquem centralizadas lá, certo? Vamos lá para a nossa aula de hoje. A gente, semana passada, estudou um pouquinho da membrana plasmática, né? A membrana celular. A gente viu que a célula é dividida em três partes: citoplasma, membrana e núcleo. A gente viu a membrana. Hoje a gente vai ver o citoplasma, que é o corpo celular. E o núcleo, semana que vem, para encerrar esse assunto de célula. Certo? Então, hoje a gente vai ver o que é. Aqui, deixa eu abrir aqui. O que é citoplasma, o que tem dentro dele e para que serve, certo? Deixa eu abrir aqui minha fotinha, porque eu gosto de me ver. Gente, de verdade, eu espero que vocês estejam aprendendo. Peço de coração, se tiver algum assunto que vocês não consigam compreender muito bem, eu peço que vocês assistam o vídeo novamente quantas vezes forem preciso. A vantagem disso, né, que está acontecendo. Na sala de aula, eu dava o conteúdo e depois vocês tinham que fazer a tarefa. Claro que é melhor o contato, vocês tiram dúvida na sala de aula. Mas aqui vocês estão tendo essa bênção de poder assistir quantas vezes forem preciso esses vídeos. Então, assistam. Se for preciso, se inscrevam no meu canal do YouTube, que eu vou estar alimentando lá com as aulas. Vão ter aulas de outras séries? Vão. Mas vocês procurando lá vai estar especificado. A aula do sexto ano, Dom Leão, certo? E aí vocês vão ter esse contato maior, vão ter como estudar, leiam, se dediquem, gente, porque eu sei que vocês estão entrando agora no Ensino Fundamental 2. Eu sei que é muita novidade para vocês absorverem. Vários professores, os conteúdos aumentam o nível de dificuldade, mas o ideal é que vocês se dediquem para que vocês não sintam. E aí, quando chegar o próximo ano, sétimo ano, oitavo, nono, vocês tirem tudo de letra, certo? Então, façam a parte de vocês, que nós, professores, estamos fazendo de tudo para fazer a nossa. E como eu sempre digo, se tiver alguma coisa que você não entendeu, assistiu o vídeo, assistiu novamente, não entendeu, anota bonitinho e arruma um jeito de falar comigo para que eu passe isso para você, tá certo? Ok, gente. Vamos lá. O que é citoplasma, professora tia Amanda? O que é citoplasma?
É a porção mais volumosa da célula. E ela se localiza entre a membrana e o núcleo. A membrana reveste, o citoplasma é o corpo celular e logo dentro, mais profundamente, vem o núcleo. Então, é o corpo celular. E ele é composto por duas partes. O hialoplasma, que é a parte líquida, que parece ter aquela consistência gelatinosa de uma clara de ovo cru. Aquela clara do ovo, assim. É o hialoplasma, certo? E dentro, esse líquido viscoso, ele possui o citoesqueleto, que é um esqueleto bem fininho que vai organizar a estrutura da célula, né? Dar a forma da célula bonitinha, certo? E é formado também por organoides, que são o quê? São como se fossem mini órgãos. Cada célula do nosso corpo, milhões de células, cada uma delas vão ter citoplasma, membrana e núcleo. E dentro do citoplasma vão ter esses organoides bem pequenininhos que só são vistos no microscópio. Algumas estruturas dessas só são vistas no microscópio eletrônico, que é mais consegue ver mais precisamente, como a gente já estudou, né? E aí, esses organoides, cada organoide vai ter uma função dentro da célula. Um vai fazer com que a célula respire, outro que a célula faça digestão, outro que a célula sintetize proteína, outro para guardar proteína. Então, cada uma vai ter uma função. Como os nossos órgãos, a gente não tem órgão responsável pela respiração, órgão responsável pela circulação, pela digestão, que a gente vai ver isso aí no decorrer do ano. As células, todas as células do nosso corpo fazem a mesma coisa. Isso assim, ó, atividade constante. Nosso corpo é uma fábrica, certo? Posso dizer com certeza. E esses organoides, que também são chamados de organelas, tá, gente? Se em algum momento aqui eu falar organelas, é a mesma coisa de organoide, certo? Eles vão auxiliar no metabolismo dessa célula, né? Na sobrevivência dessa célula. Esses organoides ficam mergulhados dentro do hialoplasma, que é a parte líquida do citoplasma. Então, aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui é o núcleo, certo? Aqui vai ser a membrana, essa parte fininha que reveste. Isso aqui é o hialoplasma. Imagine uma substância gelatinosa, como se fosse uma clara de ovo, com um monte de organoides dentro aqui, ó, mitocôndria. Cada um vai ter uma função aqui, ó. Ribossomos, lisossomos, retículo endoplasmático liso, tudinho tá aqui, certo? Aí a gente vai ver a função de cada um agora detalhadamente, tá bom, meus amores? Aí primeiro o hialoplasma, também chamado de citosol. Gente, tem coisa que tem dois nomes. Infelizmente, isso aí já traz mais confusão para a cabecinha de vocês. Mas eu tenho que destacar que tem dois nomes para não acontecer de você ver alguma atividade, alguma coisa com um nome diferente e você achar que é outra coisa. Por isso que eu sempre destaco. Também chamado de citosol, certo? Que é a parte líquida do citoplasma. Formado por íons de moléculas orgânicas dissolvidos em água, esse hialoplasma. Íons de moléculas orgânicas, isso é parte química, certo? Que estão dissolvidos na água. Dão forma à célula e auxiliam no movimento e transporte das substâncias dentro da célula. Tanto de dentro, quanto do núcleo para a membrana, quanto da membrana para dentro. Então, ele consegue fazer toda a movimentação dentro da célula, certo? O citoesqueleto dá sustentação e forma às células, como eu já falei anteriormente. O hialoplasma possui anexos, microfilamentos, microtúbulos, microvilosidades. Eu quero que vocês me acompanhem aí na página 87 do livro de vocês. Tá aí o motivo por que eu peço para vocês pegarem os livros, porque eu quero que vocês acompanhem como se a aula estivesse aqui ao vivo. A minha ideia é essa. Claro que eu não vou poder ouvir as perguntas de vocês, mas é por isso que eu peço para vocês anotarem, entendeu? Vamos lá. Tem uma figurinha de uma célula nessa página. Aí embaixo tem falando. Exemplo de fibras proteicas são os microfilamentos. Esse aqui. Microfilamentos e os microtúbulos. Deixa eu colocar aqui o meu
laserzinho, microfilamentos e microtúbulos, certo? Os primeiros, os microfilamentos, são compostos de fios torcidos que dão sustentação, por exemplo, até a membrana ele dá sustentação, mesmo estando no citoplasma. E formam as dobras que aumentam a superfície de contato de algumas células com substâncias diversas. Então, as dobras que a célula possui para ter um contato maior com as outras células, com o meio que ela se encontra, também é formado através desses microtúbulos, certo? Essas dobras são conhecidas como microvilosidades. Então, os microfilamentos vão formar as microvilosidades, certo? E estão presentes principalmente em células do intestino, para aumentar a capacidade de absorção dos nutrientes. A gente vai ver mais na frente que o sistema digestório consiste no seguinte: a gente come, né, o alimento, faz a primeira parte mecânica, que é a mastigação. Depois que a gente mastiga, chegou aqui, vira o bolo alimentar. O bolo alimentar vai descer, passar pelo esôfago e chegar no estômago. No estômago, esse bolo alimentar vai se misturar com o suco gástrico do estômago, né, que é ácido, e esse ácido vai dissolver todo esse bolo alimentar, que vai ser transformado em uma pasta chamada quimo. Esse quimo vai ser lançado no intestino delgado. Então, o intestino delgado é onde ocorre a captação, a absorção dos nutrientes de tudo que a gente come. Então, a gente comeu, no intestino é que vai ter essa recepção para jogar na corrente sanguínea e alimentar as nossas células. Estão percebendo como é uma máquina no nosso corpo, não é isso? Então, o intestino da gente é cheio de cílios, né? Tem um poder de absorção muito avançada, que faz com que quando os nutrientes cheguem lá, por ele ser assim, por ele possuir essas microvilosidades, eles vão absorver com maior facilidade os nutrientes. E aí, tudo que for nutriente, esse intestino delgado absorve e joga para a nossa corrente sanguínea. E o que não for, vai descer, que vai virar as fezes, certo? Esse aí eu resumi o sistema digestório em 1 minuto. Basicamente é isso que a gente vai estudar mais na frente, certo? Você já se perguntou por que as células têm forma e o seu interior é preenchido por um material viscoso? É justamente por causa dessas fibras proteicas, que elas adquirem forma ou mesmo mudam de forma quando necessário. Algumas dessas fibras são capazes de contrair ou expandir. Então, essas fibras vão fazer movimentação, fazer o controle de absorção. Aqui está ruim assim, vamos retrair. Tudo isso vai ser por causa dessas fibras, certo? Os microtúbulos, eles vão formar, são estruturas mais espessas, mais longas do que os filamentos, mais grossas e longas, certo? Que atuam na formação de estruturas chamadas centríolos, cílios e flagelos. Centríolos são estruturas importantes para a divisão da célula, que vão auxiliar na divisão dessa célula, certo? Que a gente vai ver mais na frente nos organoides. Os cílios e os flagelos são estruturas de locomoção da célula. Os cílios são estruturas mais curtas e numerosas que realizam um movimento pendular, uma espécie de batimento. Já os flagelos são mais compridos e ocorrem em menor quantidade, e o seu movimento é ondulatório. Então, os cílios, pensa aqui, ó, nos cílios dos nossos olhos. Aqui os cílios são fininhos. Pronto, os cílios são assim mesmo, bem fininhos e numerosos, pequenininhos, só que com uma grande quantidade. E o flagelo lembra do cabelo, certo? Então, o cílio e o flagelo. Só que não vai ser todos esses fios de cabelo, certo? O flagelo vai ter poucos, de 1 a 4, 5, mais ou menos. Não mais que isso. Já os cílios são incontáveis, são muitos, certo? Enquanto os cílios se movimentam como se fosse um batimento assim, os flagelos fazem movimentos ondulatórios, certo? Um exemplo de célula que contém flagelo
é o espermatozoide. Quem nunca viu, né, uma imagem do espermatozoide nadando assim, né? Movimentos ondulatórios. E os cílios têm uma figura aí, né, de um paramécio que é bem fininho e vai ajudar com que esse paramécio se locomova. Essa atividade aí tá chupetinha, muito fácil. Respondam aí. Se der, pausa esse vídeo agora e responda essa atividade, certo? Tá muito facinha. E agora a gente vai entrar nos organoides citoplasmáticos, certo? O que são organoides? Vou falar novamente para que fique aqui na cabecinha de vocês. Organoides são pequenos órgãos, cada um com uma função dentro da célula. Cada um vai ter o seu papel, vai ter a sua função corretinha e cada um vai obedecer essa função corretamente, certo? E são eles: retículo endoplasmático, granuloso ou não granuloso, que também é chamado de rugoso ou liso, certo? Complexo golgiense, lisossomo, peroxissomo, mitocôndrias, ribossomos, centríolos, olha aí os centríolos novamente, cloroplastos e vacúolos. Alguns desses organoides só são encontrados na célula vegetal. A célula vegetal se diferencia da animal nesse detalhe. A célula vegetal possui mais organoides do que a animal, certo? E estruturas, né? A célula vegetal também possui uma parede que a gente não tem. E o cloroplasto também é um exemplo. Aí vamos começar pelo retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático é essa estrutura aí que vocês estão vendo, certo? Esse laranjinha é o liso, ou o não granuloso. E esse aqui, rosinha, né, roxinho, que tem um monte de bolinha colado nele, é o rugoso ou granuloso, certo? O granuloso, esse aqui, possui vários ribossomos aderidos à sua superfície. O que são ribossomos? É as cenas das próximas páginas. Então, se acalme que a gente vai ver os ribossomos. Mas eles são rugosos porque eles possuem esses ribossomos colados neles, certo? O liso não vai possuir ribossomos colados, então ele vai ter outra função, certo? A principal função do granuloso vai ser a produção de proteínas. Proteínas que o nosso corpo precisa para fazer toda a sua estrutura, certo? Para fazer toda a sua manutenção. O não granuloso não possui ribossomos na sua superfície e é responsável por sintetizar os hormônios sexuais, são os hormônios que a gente começa a fabricar no nosso corpo a partir da puberdade, que é mais ou menos a idade que vocês estão entrando, certo? E também servem para desintoxicar o organismo, modificando as suas substâncias tóxicas. Por exemplo, uma pessoa bebeu, aquela pessoa ficou bêbada mesmo. Esse retículo endoplasmático liso vai ser responsável por produzir substâncias que vão desintoxicar essa pessoa, né? Juntamente com o fígado, vão produzir substâncias que vão para o fígado e aí vai modificar toda aquela intoxicação que o nosso sangue sofreu, né? Porque vocês sabem, o nosso corpo não é preparado para beber álcool. Então, a pessoa consome o álcool e aí vai trazer uma toxina para o corpo e essa toxina vai dar aquela sensação que as pessoas bêbadas sentem. Eu não vejo graça, eu não bebo. Mas há quem goste, né? E aí, quem vai fazer com que o corpo desintoxique vai ser esse retículo endoplasmático liso. Não só o álcool também, mas qualquer coisa que a pessoa ingira que vai trazer intoxicar, é esse retículo endoplasmático que vai auxiliar nisso, certo? Juntamente com outros órgãos. Complexo golgiense é formado pelo conjunto de pequenos sacos achatados, interligados, envolvidos no processo de secreção celular, certo? Toda a secreção que a célula vai sofrer, vai liberar, vai estar ligado a esse retículo endoplasmático, certo? E o que é que vai fazer? Armazenar substâncias que foram produzidas no retículo endoplasmático rugoso e vão formar também os lisossomos, que vai ser responsável pela digestão da célula. As células também fazem digestão, gente.
por mais incrível que pareça, as células fazem digestão. E aí vai ter outra organela responsável por essa digestão, que vai ser o lisossomo, certo? Então, o retículo endoplasmático rugoso ou granular, REG que eu coloquei aqui, vão produzir proteínas, né, substâncias, que vão ser lançados aqui no complexo golgiense para que ocorra essa armazenagem, certo? E, além disso, eles vão formar os lisossomos que vão digerir, fazer a digestão da célula, certo? Aí vem eles, os lisossomos. São estruturas arredondadas, repletas de enzimas com capacidade de realizar digestão intracelular, digestão dentro da célula, intracelular, dentro da célula, intercelular, fora da célula. Lembra disso na aula passada? Intra, dentro. Então, toda a digestão dentro da célula vai ser realizada pelos lisossomos, certo? Que eles fazem o quê? Eles fazem uma quebra das moléculas. Tem uma molécula grande, eles envolvem essa molécula e vão fazer lá a quebra dela para poder liberar para fora da célula. Muito perfeito. Tudo muito perfeitinho. Eu amo esse assunto, gente, célula. Eu fico muito empolgada para falar sobre células, porque, para mim, desde que eu conheci célula nova, na idade de vocês, eu sou apaixonada, certo? E aí vem os peroxissomos, que são pequenas vesículas encontradas na célula vegetal, que auxiliam a reação do oxigênio com moléculas orgânicas. Então, na célula vegetal, né, elas vão absorver CO2, gás carbônico, e vão liberar o oxigênio. Quando o oxigênio está dentro da célula, né, se ele reagir com moléculas orgânicas, moléculas presentes dentro dessa planta, uma enzima chamada catalase, que é fabricada no peroxissomo, certo? Vai transformar a água oxigenada, que vai ser a reação da água com oxigênio, certo? Do oxigênio com as moléculas orgânicas, vai pegar essa reação, que vai virar uma água oxigenada, e aí vai pegar essa água oxigenada e vai quebrar e transformar em água e oxigênio, certo? Então, o peroxissomo faz uma reação tipicamente química, né? Vai fazer uma quebra de uma substância química para transformá-la em duas. Ok, gente? Aí vem as mitocôndrias. Eu botei uma rosinha, que é a minha cor predileta, tão lindinha, com esse azulzinho aí. Show de bola. Tem o formato de um bastonete, de um feijão, assim, ó, né? E ela é responsável pela produção de energia dentro da célula. Quem vai fazer a produção da energia da célula, né? Energia das nossas células do nosso corpo, vai ser a mitocôndria. E através da respiração celular. Então, a gente respira para fazer respirar as nossas células. E quem vai fazer a respiração da célula são as mitocôndrias, certo? Também possui ribossomos nela, ó, essas bolinhas. Sempre que vocês veem essas bolinhas, vai ser ribossomo, certo? E o que são ribossomos? Finalmente chegou a hora dos ribossomos, que eles já estavam agitados aí, esperando para entrar. Os ribossomos também são organoides e eles estão sempre presentes em todos os tipos de células. Não tem isso de eu só sou de animal, eu só sou de vegetal. Não, ele está em todos os tipos de células, certo? E eles são tão pequenininhos que eles só podem ser vistos em microscópio eletrônico, certo? Porque o óptico não vai permitir essa visibilidade. São encontrados livres no citoplasma, então eles são encontrados lá passeando no citoplasma solto, né? Andando lá sozinho, ou ligados ao retículo endoplasmático granuloso, né? Que é ele que vai dar a granulosidade do retículo endoplasmático granuloso, ou até dentro das mitocôndrias, como eu mostrei aqui, torno a mostrar aqui, ó, essas bolinhas aqui, dentro das mitocôndrias, são ribossomos, certo? Tem como função sintetizar proteínas. Então, eles vão pegar a proteína e vão fazer mais, sintetizar, aumentar,
certo? A quantidade de proteínas. Aí aqui está um exemplo, né, dessa síntese de proteína. Só aí no ensino médio vocês vão estudar bem detalhadamente, certo? Coloquei aí para vocês entenderem. Então, eles vão produzir proteínas dentro da célula. E essa proteína vai dar o quê? Nutriente para a célula, certo? Centríolos, que eu falei anteriormente, são formados por tubos cilíndricos. Aqui, ó, parece os canudinhos, tá vendo? De 3 em 3, eles formam feixes, certo? Que podem ser encontrados próximos ao núcleo. Então, pegou um monte de canudinho assim, ó. Você já tem uma representação de um centríolo. E eles ficam lá bem pertinho do núcleo, ficam no citoplasma, né? Tanto que ele é um organoide citoplasmático. Mas eles ficam lá, próximo do núcleo, assim, ó. Esperando já, quando o núcleo diz, vão me dividir, aí eles correm lá e aí vão fazer o trabalho deles para ajudar o núcleo a se dividir, certo? Então, eles são importantíssimos no processo de divisão da célula, certo? Vão auxiliar lá na divisão. E aí, eles têm essa grande importância e eles se encontram no citoplasma, certo? E aí tem o cloroplasto, que o livro destacou cloroplastos, só que eles só são encontrados em células vegetais ou em algumas algas, né? Mais na frente, acho que ano que vem, vocês vão estudar que aquelas algas marinhas que a gente vê, né, que muita gente chama de sargaço, né, dão vários nomes. Aquelas algas não são plantas, elas são algas, em outra categoria. Vocês vão estudar no ano que vem, certo? Por isso que eu coloquei aqui células vegetais e em algumas algas, porque muita gente pode perguntar, mas alga não é planta? Planta do mar? Não é planta do mar. A alga está em outra classificação de ser vivo, certo? Realizam fotossíntese e a produção de energia nestas células. Então, como vocês já estudaram e vão estudar mais na frente ainda, os vegetais realizam fotossíntese e essas algas também, certo? O que é que eles fazem? Eles captam a luz do sol e eles vão transformar essa luz do sol, juntamente com o gás carbônico, em água e glicose, que vai fazer com que esse vegetal se alimente. Fotossíntese é o processo de autoalimentação. E quais são os seres vivos que não precisam de outro ser vivo para se alimentar? São os que realizam fotossíntese, certo? Então, esses cloroplastos vão ser esse organoide na célula vegetal que vai ter essa função de realizar a fotossíntese, ok? Os vacúolos são originados a partir do retículo endoplasmático, que a gente viu, ou no complexo golgiense. Ou o retículo endoplasmático ou o complexo golgiense vai formar o vacúolo. E existem 3 tipos de vacúolos. Deixa eu ver se a gente lê, vou botar vocês para me acompanharem. Vocês estão muito parados aí, eu quero que vocês se movimentem. Lê comigo, vamos ler comigo? Página 96, vacúolo. Vamos lá, vamos ler comigo? Isso é legal, não vai? Estou fazendo de conta que eu estou ouvindo vocês respondendo, viu, gente? Respondam aí para a titia. De tamanhos variados e revestidos por membrana, os vacúolos são organoides originados a partir do retículo endoplasmático ou do complexo golgiense, que foi o que eu coloquei aí. Como são capazes de realizar funções diferentes, são classificados em 3 tipos. Vacúolos digestivos, que realizam fagocitose. Vacúolos contráteis ou pulsáteis e vacúolos de armazenamento. Aí aqui vai falar de cada um. Vacúolos digestivos são aqueles presentes em células especializadas em realizar fagocitose, como amebas e leucócitos. Como já estudamos, as regiões que englobam o material a ser digerido se acoplam ao lisossomos, que liberam as enzimas digestivas e degradam o material. Então, eles pegam essa enzima e vão degradar juntamente com lisossomos. Então, esses vacúolos digestivos vão auxiliar na digestão celular. O próprio nome já está dizendo, né, gente?
Como resultado dessa digestão, as partículas úteis atravessam o vacúolo e vão para o citosol, né? Atravessam essa barreira e voltam para o hialoplasma. Enquanto os resíduos são eliminados por meio da plasmocitose, quando esse vacúolo se funde à membrana plasmática e libera o seu conteúdo no meio extracelular. Então, esse vacúolo vai se encostar na membrana. O que serve, o que vai prestar para a célula, ele vai deixar aberta a porteira e aí isso vai para o citoplasma, para o hialoplasma, né? O que não vai, o que não é útil, ele vai lá, encosta na membrana, e aí ele bota para fora da célula, certo? Os vacúolos contráteis ou pulsáteis são típicos de alguma espécie de protozoário, chamado paramécio. Então, esses paramécios vão ser os únicos que vão ter esse tipo de vacúolo, certo? E responsáveis pelo equilíbrio hídrico celular, o equilíbrio de água dentro da célula desse paramécio. Eles funcionam regulando a osmose, limitando a quantidade de água que entra nesse organismo, impedindo que a célula seja danificada pela entrada excessiva de água que vem do meio extracelular. Então, ele vai fazer com que haja um equilíbrio, que essa água de fora da célula não entre na célula e venha degradar ela, né? Matar a célula. E, finalmente, os vacúolos de armazenamento, encontrados principalmente em células vegetais. Reservam vários tipos de substâncias, tanto com função nutritiva quanto de defesa. Carboidratos, proteínas, alguns pigmentos e até toxinas de vários vegetais acionam para defender de predadores. Em células jovens, esses vacúolos são menores e mais numerosos, mas, à medida que as células envelhecem, eles vão se fundindo, formando um grande vacúolo. Então, o que é que acontece? Se a célula é nova, existem vários vacúolos, né? Tá lá, cheia de vacúolo, que aí vai ajudar a célula, esse vacúolo de armazenamento, vai ajudar a célula vegetal a se defender, a planta, vai ajudar a nutrir a planta e aí a planta fica jovem e saudável. Agora, com o passar do tempo, esses vacúolos vão se juntando, vão se fundindo, e aí formam um grande vacúolo, certo? Na planta velha. E aí a planta já não vai poder fazer tanta defesa quanto ela fazia quando era nova, certo? Ok, gente. Espero que vocês tenham aprendido, tenham entendido. Peguem aí essas páginas do livro para fazer a tarefa, certo? Vou arrumar um jeito de responder a todos. Muita demanda que eu tenho e eu vou arrumar um jeito. Tenho fé em Deus que já vai aparecer uma solução para me responder todo mundo em tempo recorde, certo? Mas façam a tarefa, mandem a foto bem bonita para mim. Por favor, só peço duas coisas. Tentem responder com lápis, agora escrevam forte, não escrevam clarinho, certo? Se for no caderno a tarefa, façam de caneta, já comecem a praticar o uso da caneta, ok? E um detalhe importante, quando vocês tirarem a foto, observem se está na ordem, porque às vezes, quando eu vou conferir, vem uma coisa de trás para frente, aí eu tenho que procurar. E também já virem a foto, confiram se a foto está em pezinha, bonitinha, tá certo, gente? Só um pedido que eu faço, tem tanta coisa e eu prometo que eu vou responder vocês, tá certo? Beijo, meus amores. Espero que vocês estejam bem. Espero que a gente volte a se ver em breve, tá certo? Tchau, tchau e até mais, meus amores. Vão fazer a tarefa agora, viu? Enquanto não começa a outra aula, já vão adiantando a tarefa. Porque aí não fica acumulado para depois, né? Tchau.